Esta é a história de Maria Madalena, a apóstola de Jesus, narrada pelo escritor Rodrigo Alvarez, com base em fatos e documentos históricos. É uma narrativa um pouco diferente da que conhecemos do autor, cuja qualidade de pesquisador produziu as belas e envolventes histórias contadas em best-sellers como Jesus, o homem mais amado da história, e Aparecida, sobre Nossa Senhora Aparecida. Fruto da combinação entre pesquisa profunda e sensibilidade literária, o livro traz Maria Madalena em primeira pessoa. Ela revisita suas lutas, suas ideias sobre os homens, sobre Jesus e sobre as injustiças que sofreu. Em primeira pessoa? Isso mesmo. Na narrativa de Rodrigo Alvarez, Maria Madalena olha para si, mas também para as mulheres que lutaram e lutam contra o preconceito, o machismo e a violência. Finalmente, Madalena passou a ser tratada como verdadeira apóstola daquele a quem todos chamam Cristo. Madalena, apóstola de Jesus. Santa Maria Madalena, amiga fiel de Jesus Cristo. Eu observei que você é a primeira da fila. Chegou aqui que hora? Eu cheguei 5h15. Para o evento marcado para as 19, para as 7 horas. Qual é o seu nome? Valquíria. Você é católica? Sou. Já tem os outros livros dele? Sim, eu tenho Aparecida e tenho Jesus. Eu fui também no lançamento da Saraiva, também era a primeira. E hoje eu antecipei meu presente de aniversário, que é amanhã, né? Então eu sou uma grande fã do Rodrigo. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei acompanhando. E quando eu soube que era véspera do meu aniversário, então eu fiquei muito mais feliz. Olha só, parabéns para você antecipado. Obrigada. Eu vou falar agora com a Iranita. Iranita, você tem alguma expectativa sobre esse livro? O que você espera dele? Uai, eu penso que vai ser um livro onde vai mostrar as coisas que a gente não sabe, né? Porque a gente geralmente conhece as histórias, mas não é uma história que a gente tem certeza, né? E essa certamente vai ser uma história que a gente vai ter certeza do que está nela, né? Porque ele pesquisa muito, né? Ele trabalha muito bem. Então eu acho que vai ser um livro muito bom. Escuta, eu fiquei sabendo de uma premonição. Você é da minha cidade, Arizona? Eu sou. Que bacana te encontrar aqui. Pois é, minha família é tudo de Arizona. O povo de Arizona é muito católico, né? É, muito católico, graças a Deus. A minha filha, eu tô aqui no lugar pra minha filha. Ela tem todos os livros dele. Na casa dela tem foto dele pra toda banda, tem coisa dele lá na sala pra toda banda. Ela, tudo que tem, ela vê, ela tá por aí. Olha só, esse Rodrigo Alvarez é um best-seller. Agora com Ivani. Ivani, a gente sempre ouviu dizer que Madalena era uma prostituta, né? E agora ela é tratada aqui pelo Rodrigo Alvarez como a apóstola de Jesus. Qual que é a sua avaliação? Bem, eles falam, algumas pessoas falam que ela é prostituta, mas na Bíblia mesmo a gente não a vê como prostituta. A gente vê assim uma pessoa que teve assim uma vida não de acordo com os tempos e que ela era assim como à margem da sociedade e que após conhecer Jesus, ela se tornou uma pessoa assim, uma seguidora dele, uma apóstola dele. Então, por seguir Jesus, ela se tornou apóstola. Mas eu não a vejo, nunca senti que ela fosse uma prostituta. Eu acho que ela é uma pessoa que não era vista com bons olhos, igual muita gente não é vista com bons olhos no nosso mundo. Viu, gente? Isso é lição. Os olhos das pessoas que enxergam Madalena hoje.
Ok, Rodrigo de Almeida, da editora do livro, que é a Leia, né? Doutora Leia, exatamente. Leia com Y. Isso. Rodrigo, você que é xará dele, hein? Rapaz, esse cara é um best-seller, né? Xará, e com privilégio exatamente de editá-lo. Desde o ano passado ele fechou um contrato com a Leia para uma série de livros. Nós reeditamos a Aparecida, fizemos uma edição nova, ampliada, com novas pesquisas e novas imagens. Depois ele lançou um inédito, Jesus. O homem mais amado da história. O homem mais amado da história, o primeiro volume da biografia de Jesus. E agora uma transição dele, do escritor de não ficção para ficção, em que ele se coloca na primeira pessoa de Maria Madalena e escreve como Maria Madalena estivesse dando o seu depoimento sobre sua história, suas lutas e os direitos que ela requer. É uma ficção, mas muito próxima da realidade. Não, é uma ficção completamente baseada em documentos históricos, portanto é uma narrativa ficcional com uma âncora muito forte na realidade. Parte, né, do histórico do autor, com uma vasta pesquisa, uma minuciosa pesquisa com base em documentos, em muitas leituras, e aí ele faz essa combinação entre pesquisa histórica e uma narrativa ficcional. Muito bem. Você estava lá no lançamento de Jesus? Sim, fizemos o lançamento de Jesus em várias cidades também. É um grande autor para a Leia, sem dúvida um dos mais importantes para a editora. E o resultado, como você disse, ele é um best-seller, assim, absolutamente querido pelos leitores, com um grande universo de leitores que já tem uma enorme expectativa sobre cada obra que ele lança. Rodrigo Alvarez sendo recepcionado aqui na porta da livraria, que está simplesmente lotada, né? Esperando o astro, esperando o escritor. E ele está chegando, cumprimentando todo mundo. Vamos entrar, vamos acompanhá-lo. Pronto, chegou no bunker aqui. Rodrigo Alvarez, mais uma vez em Goiânia. Eu prometi no programa Aplauso que faria mais uma entrevista com você, porque você é o rei dos best-sellers dessa faixa religiosa. E como você se sente com isso? Olha, é sempre bom para o escritor saber que as pessoas gostam de ler o livro, né? Porque quando a gente escreve é muito solitário, então é bom saber que depois eu vou compartilhar isso com muita gente. Isso tem acontecido, né? Eu acho que isso é sinal de que as pessoas gostam dos livros, que há algo de novo neles. E eu acho que esse livro traz isso também, né? Que é um livro falando sobre uma personagem que tem se falado muito sobre ela, mas, a meu ver, falta consistência no que tem sido dito. Então eu trouxe uma versão sobre Maria Madalena com o conteúdo histórico que eu sempre procuro nos livros. Goiânia se sente privilegiada porque, amigos, é a primeira cidade desse lançamento que vai percorrer... Várias vezes Goiânia já foi a primeira cidade, não é a primeira vez que isso acontece. Já expliquei isso em outras vezes, casado com a Goiânia, tem que ser Goiânia. Mas a gente também vai criando afeto, né? Acaba que Goiânia hoje é uma das cidades que eu considero minha casa, né? Então eu me sinto em casa. Valeu. Rodrigo, falando sobre o livro Memórias Póstumas da Apóstola de Jesus. Muita gente considera, ou por leitura, por acompanhamento histórico, que ela seria uma prostituta e não uma apóstola. Como é que você divide a questão? É interessante, Arthur, que você fale isso, porque essa é uma das questões centrais do livro. Durante mais de 1000 anos, quase 2000 anos, na verdade, a Madalena foi vista como uma prostituta arrependida. Isso é uma questão, primeiro, muito polêmica desde o começo. Isso foi instituído por um papa num momento muito específico da história, com um propósito muito específico, e é aquela história assim, você fala mal de alguém, aquilo fica nela, né? Aquilo pega. Quando você começa a estudar a história de Maria Madalena e ver os documentos históricos todos, você descobre que ela não era a prostituta arrependida que está na Bíblia, que a prostituta é Maria de Betânia, é uma outra mulher. Hoje, inclusive, o Papa Francisco reconhece isso. O livro tem esse propósito também, de rever essa história. Como é que Madalena chegou a ser o que ela é? E por que hoje voltamos a falar de Madalena com tanta importância? Então o livro caminha também por 2000 anos de história. Muita pesquisa, você é um escritor, mas é antes de tudo um repórter. Você se sentiu entrevistando Maria Madalena?
Dessa vez eu me senti entrando na pele de Maria Madalena, né? Porque depois de muita pesquisa e muito estudo, eu acabei escrevendo um livro em primeira pessoa. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Então tem uma liberdade que eu me dei nesse livro de contar a história a partir do ponto de vista dela, mas sem deixar a pesquisa histórica, como você disse, é o fundamental. Você diz aqui no livro que ela representa assim como que no início da voz feminina, não é? E igualmente lutadora quanto a papisa Joana, Salomé, Priscila ou Maria da Penha, que é a nossa atual aqui do Brasil. Poxa, que comparação! É uma referência a mulheres que ao longo da história foram oprimidas e tiveram que gritar para ser ouvidas. Então, por exemplo, a papisa Joana é um bom exemplo, uma personagem histórica que por muito tempo foi questionado se houve de fato uma mulher que foi papa. Hoje começa a pesquisa arqueológica a mostrar que de fato houve, que a igreja escondeu por muito tempo isso. Então, mais uma vez, a mulher teve o seu papel colocado em segundo plano. São mulheres que, assim como Madalena, tiveram que gritar. Nesse livro, Madalena, de certa forma, ela grita um pouquinho, ela diz, gente, ouçam a minha história, porque ela não é exatamente como vocês ouviram antes. Rodrigo Alvarez, depois de tantos êxitos, de tantos best-sellers, não é? Você agora vem com Madalena Sem Filtro. O que o futuro reserva para essa caminhada sua? Olha, eu estou nesse momento, né, que você sabe que a gente escrevendo, eu começo um livro, já tenho outros projetos. Eu estou num projeto de um livro de ficção que vai tratar da história da humanidade um pouco, também com essa base toda de pesquisa histórica, de muita pesquisa, mas já aí sim caminhando dentro da ficção. Eu não vou abandonar os livros de história religiosa, mas o próximo livro será um livro, uma aventura praticamente, vamos dizer assim, pela história da humanidade. Ok. Para finalizar, o programa Aplaudo pede que você faça uma breve reflexão, um recado para os cristãos de todas as religiões, é claro, os segmentos. Olha, nesse momento, como nós estamos falando aqui de Maria Madalena, eu sugeriria, ouçam e conheçam o exemplo de Maria Madalena. A gente vive um momento em que a mulher vem lutando e com muita força por seu espaço, por seus direitos, pela igualdade. Maria Madalena é um exemplo disso, talvez o mais antigo que a gente tem na história. Então, o que eu diria aos cristãos de todos os tipos, né? Católicos, evangélicos, todos os cristãos, conheçam essa mulher e vejam o que ela pode nos ensinar. Ok. Seja muito bem-vindo a Goiânia mais uma vez. Eu sei que é muito rápido e você aqui já tem uma fila enorme de pessoas fãs e ávidas pelo seu autógrafo. Inclusive, a Valquíria, que está ali, ela foi a primeira a chegar mais de 2 horas antes aqui, tem todos os seus livros e amanhã é aniversário dela, tá? Então vamos dar um parabéns para ela, né? Pois é, essa é a tia Ana Cristina, filha do meu amigo Paulo Nanciucci, né? Que está lá em Paris e ela está aqui acompanhando o marido e é sempre o braço direito dele. E aqui é a Leila Gerais, a nossa grande amiga, companheira do Paulo Nanciucci. Este é Rodrigo Alvarez, o autor deste livro, que é considerado já, mesmo nesse pré-lançamento, né? Hoje é o lançamento, já um best-seller. E ele é figura simpática, como vocês acabaram de ver, respondendo tão claramente e tão simpaticamente as nossas perguntas. Obrigado a ele mais uma vez por esse grande momento de audiência do programa Aplauso, que é isso aí, aqui da Livraria Leitura, nós ensinamos sempre entretenimento com informação. Um beijo a todos e até lá.